Oi, 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 senhoras e senhores, Sérgio Gandra na área, que honra estar aqui na sua telinha, seja pelo computador, seja pela rede super de televisão, pela sua telona aí na sua casa. É a Igreja Batista da Lagoinha sempre chegando dentro da sua casa e, mais especificamente, chegando dentro do seu coração, afinal, esse é o objetivo do Evangelho. Não atingir somente o seu emocional, mas toda a sua alma, para salvar você. Esse é o objetivo nosso, como igreja e, claro, como crentes no Senhor, esse é o poder do Evangelho. No ano de 2006, o pastor Márcio Valadrão pregou um sermão muito top, ano de 2006, hein? Com o tema Resolvendo Crises Familiares. É muito comum a gente ter crise familiar, seja com os filhos, com o casamento, com os pais. A vida é assim mesmo. Como é que a gente lida com tudo isso? Confere aí e aprenda. Então hoje nós vamos ver exatamente esses 3 pontos: a crise na família, as causas dessa crise e como superar estas crises. Talvez você diga assim, mas pastor, eu não sou casado, eu não tenho o meu lar ainda. A palavra de Deus nos ensina para nós ensinarmos a outros. E talvez você esteja vivenciando o que nós vamos ler aqui. Diz assim a palavra em Jeremias capítulo 10, a partir do versículo 20. Jeremias capítulo 10, vamos começar pelo 19, um pouquinho antes. Jeremias 10, 19. Ai de mim, por causa da minha ruína, é muito grave a minha ferida. Então eu disse, com efeito, é isto o meu sofrimento e tenho de suportá-lo. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram e já não existem. Ninguém há que levante a minha tenda e lhe erga as lonas, porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Eis aí um rumor, eis que vem grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha ou dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem, e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no, consumiram-no e assolaram a sua morada. Vamos assentar, irmãos. Nós não gostamos muito desta palavra crise. Nós não gostamos muitas vezes de sermos confrontados com a palavra de Deus. Nós não gostamos muitas vezes de algo chamado arrependimento ou mudança na nossa vida. Mas a primeira crise que a família nesses dias tem experimentado está aqui no versículo de número 20. É a crise da derrota. Começa dizendo assim: a minha tenda foi destruída. A minha tenda foi destruída. Mas nós olhamos tenda aqui, não no sentido literal apenas da casa, tocando no gesto da família, foi destruída. Então é interessante que na Roma antiga havia um adágio que dizia assim: ai dos vencidos. Ai dos vencidos. Como quando Roma vencia um outro país, o rei era escravizado, havia todo aquele cortejo. Ai dos vencidos. Se existe algo que nós temos cantado e orado e buscado, é exatamente vivermos como vencedores em todas as áreas da nossa vida. Mas onde, em primeiro lugar, esta manifestação tem que existir é dentro da família. Se dentro do aspecto familiar eu sou um derrotado, é ali que eu preciso manifestar esta vitória do Senhor. Hoje há tantos lares derrubados,
tantas tendas que estão no chão, casamentos destruídos, famílias no chão. Hoje, praticamente 30% das crianças estão vivendo com pais separados. Sabe o que significa isso? Crianças que não têm aquele referencial dentro de casa, de pai e mãe. Ou moram só com a mãe, ou moram com o pai, ou moram agora com o pai que já casou com outra, ou moram com a mãe que já casou com outro, e já passou por um segundo casamento, um terceiro, situações assim. E aqui o profeta diz: a minha tenda foi destruída. Que coisa terrível. E o grito dele foi exatamente esse, assim: ai de mim. Vamos falar? Ai de mim. Só os casados falando? Ai de mim. Os solteiros? Querido, você que ainda não estabeleceu sua própria família, no sentido de sua própria casa, o seu lar, o seu casamento, mais do que nunca, você tem tudo para poder construir a sua casa sobre um fundamento sólido, cheio de esperança e de alento, para que não venha experimentar esse grito de desespero aqui: a minha tenda foi destruída. E a segunda crise nós encontramos aqui, e eu posso denominá-la como a crise das emoções, porque diz assim: todas as cordas se romperam. Todas as cordas se romperam. Quando celebramos um casamento, ali o noivo e a noiva recebem a palavra, vivem, estão experimentando aquele brilho nos olhos, eles estão como que amarrados por laços de afeto, de romantismo, de carinho, de alegria. Mas no nosso texto aqui, esta crise foi estabelecida e está dizendo assim: todas as cordas se romperam, todos os laços se romperam. As cordas de afeto, de estima, laços de cordialidade, de afago, os laços da carícia, os laços do tempo juntos. As famílias, como estão frias nesta área, como estão tão frias. Nós vivemos uma época chamada a época pós-moderna. E nessa época, no tempo que nós estamos vivendo, os referenciais da palavra têm sido desprezados. E mais do que nunca, Deus deseja que aqueles que conhecem a Jesus possam realmente estabelecer lares que sejam lares que venham ser um referencial, que não venham experimentar essas crises e essas destruições. Quando está escrito aqui: todas as cordas se romperam, e logo brota a outra crise, que é a crise da desolação, é a crise do desânimo. Olha o versículo 20, a terceira parte diz assim: os meus filhos se foram e já não existem. Os meus filhos se foram e já não existem. Quantos lares estão vendo seus filhos que se foram? Se foram para as drogas, se foram para a prostituição, se foram para o crime, se foram para a rebeldia, para a indiferença. Quanta desolação! Filhos que se foram. Existem alguns que ainda os filhos estão dentro de casa, mas apenas o corpo dele está ali, emocionalmente ele está longe. Neste dia, que é o Dia das Mães, eu gosto desses dias porque eles trazem uma oportunidade de uma reflexão, mas ao mesmo tempo mexem conosco. É pena que esse dia tem apenas hoje uma característica assim, tão mercantilista, tão comercial, tão apenas só do presente. Mas é um dia de pararmos, mas é um dia de voltarmos o nosso coração e realmente considerarmos essa realidade. Onde estão os nossos filhos? Onde estão nossos filhos? Com quem estão nossos filhos? Você que ainda não tem filhos e nem se casou,
A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. A maior riqueza que alguém pode possuir aqui na terra é a sua família. A palavra diz no Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua mulher, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas, para que você veja. Vê o quê? Os filhos dos filhos. Essa é a bênção. Uma geração nós passamos, mas nós podemos deixar na nossa história os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, trinetos, ou seja, há uma geração. Por isso esses valores é tão forte. Onde estão? E a última crise que ele nos mostra aqui é a crise da frustração, da desesperança. E o verso 20 termina dizendo: ninguém há que levante a minha tenda e lhe erga as lonas. Ninguém há que levante a minha tenda e lhe erga as lonas. Ele se sente tão solitário. Ele olha em sua volta e vê apenas o vazio, e traz esse grito: ninguém há que levante a minha tenda e lhe erga as lonas. Quantas vezes a família está nesse beco sem saída, tudo falhou, e a família está assim tão perplexa, olha de um lado para o outro e não vê solução, então diz: ninguém há que levante a minha tenda. Meus irmãos, é por isso que nós encontramos um número tão alarmante de suicídios. Suicídios por causa de quê? Exatamente, de conflitos familiares. Ninguém há que levante a minha tenda, lhe erga as lonas. Debaixo dos céus, a igreja do Senhor, ela é chamada também a família de Deus. Deus se revelou e Deus sempre quis uma família. A razão pela qual Ele criou o homem foi para que o homem pudesse ter comunhão com Ele, e que o homem fosse parte da família de Deus. Somente no cristianismo existe a revelação de Deus como um pai. As outras religiões mostram Deus como se fosse um policial, um tirano, apenas o Todo-Poderoso, o Criador. Mas as outras religiões não conhecem essa revelação de Deus como Pai. Deus se revelou como Pai. Jesus nos ensinou a conhecer Deus ao orar dizendo: Pai Nosso. Jesus se revelou como o Filho de Deus. E há um momento nas Escrituras quando Ele se mostra como nosso irmão mais velho. E há um momento que Ele diz assim, que Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Quando começamos a entender isto, Ele não se envergonha. Não se envergonha de quê? De nos chamar de irmãos. Ele como nosso irmão mais velho. Família. Agora, nós podemos ficar aqui falando das crises na família. Não adianta apenas apontar o diagnóstico. Está aí, está estabelecido. Mas nós temos que ir na causa. O que está provocando essas crises? O que é? Toda crise descrita aqui no versículo 20 foi gerada por esses motivos que eu vou apresentar. No versículo 21, verso 21, a primeira causa está aqui: porque os pastores se tornaram estúpidos
É tão interessante que Deus, Ele fala o que Ele quer falar. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. E Ele toca exatamente essa palavra, traz esta palavra que nós não gostamos muito dela. Nós não gostamos muito desse adjetivo, estúpido. Nossa sociedade é uma sociedade estúpida, irreverente. Nossa ética, nossa postura, nosso comportamento demonstram que estamos perdendo a razão, o bom senso. Estamos enlouquecendo. E esta palavra aqui, pastores, não significa pastores apenas como eu, Paulo César. Não, não. Pastores no sentido sacerdotal. Ou seja, em cada casa, o pai, a mãe, devem ser também os sacerdotes daquela casa. Ou seja, os filhos que vão chegando devem ser também considerados como ovelhas. E quando há esse momento, quando ele diz exatamente isto, porque os pastores, os líderes, os pais se tornaram estúpidos. Hoje, em vários países, já existe o casamento de homem com homem e mulher com mulher. Pelas ruas das cidades, existem festivais, existem marchas, pedindo casamento, levantando bandeiras e faixas, queremos casamentos. Mas que tipo de casamento? Querem que o casamento, segundo o princípio da palavra de Deus, seja anulado e que exista casamento de homem com homem e de mulher com mulher. Isso é estupidez. É algo abominável aos olhos do Senhor. Nós aqui em Lagoinha temos um amor tão grande pelos homossexuais. Amamos. Entre os mais de 100 ministérios que a igreja possui, um deles é voltado exatamente aos homossexuais. Por quê? Porque eles são amados por Deus. É como um pai que vê um filho doente. O pai ama o filho, mas ele não ama aquela doença que está ali. Nós amamos. E é tão bonito ver a manifestação do amor do Senhor, quando eles se voltam. Ou seja, esses princípios da palavra do Senhor estão de uma forma clara nas Escrituras. Por causa disso, há todo esse tipo de sofrimento. Quantas vezes as pessoas acham que a solução em um casamento é a mudança de parceiro. Entram no casamento achando assim, por que você está casando? Eu estou casando para ser feliz. Isso já é o egoísmo. Tem quem deve casar para ser feliz? Deve casar para fazer alguém feliz. É algo totalmente diferente. Eu quero ter filhos porque eu vou me realizar. Não é assim. Quando você vai olhando esse texto e vai penetrando nele, você vai encontrando. Ou seja, quando a estupidez é exatamente a marca na família, a destruição está estabelecida. Mas existe algo. Olha aqui no versículo 21. E não buscaram ao Senhor. Ou seja, Deus não é para ser buscado nas últimas consequências. Deus é no início. Buscar o Senhor. Buscar o Senhor na família. Buscar o Senhor através da palavra. Buscar o Senhor. E quando as pessoas voltam suas costas para Ele, nenhum lar vai cumprir aqui na terra o propósito se Deus não estiver presente. Jesus, quando terminava o sermão do monte, Ele trouxe essa palavra: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o Senhor em primeiro lugar
buscar o Senhor em primeiro lugar. A família, quando busca o Senhor. Mas hoje, nós vemos tantas famílias sofrendo tanto. E a causa dessas crises está aqui. Buscar o Senhor. E buscar o Senhor, como que tudo é tão diferente. Hoje a família se esqueceu, abandonou, jogou Deus fora do seu círculo. O compromisso foi deixado de lado. Hoje há tanta gana pelo consumismo, a ganância, a insatisfação, o mundanismo. Levar a família a não mais buscar a Deus. Mas aqui está Deus. Ninguém longe dele pode experimentar o sentido da vida ou ter aqui na terra realmente uma família que venha trazer alegria para o coração. E agora a consequência está aqui, olha no verso 21. Por isso não prosperaram. Vamos falar? Por isso não prosperaram. Outra vez. Por isso não prosperaram. Prosperidade não é apenas você ter aquela casa, aquele carro, ter aquela roupa. Prosperidade é outra coisa, completamente diferente. Prosperidade é ausência de necessidade. Prosperidade é realização. Prosperidade é satisfação. Prosperidade é abundância. Prosperidade é exatamente essa completude na vida. Isto é, há uma lei natural. O que semeamos, isso colhemos. Quando nos esquecemos de Deus, é certo que não prosperaremos. Todo esforço, todo projeto vai resultar em quê? Em frustração. Em frustração. Todo ele vai resultar em frustração. Hoje, existem pessoas que olham para a família. E nós precisamos ter a compreensão que a nossa vida é marcada pelos recomeços. Deus quer que a sua família prospere. Deus quer que ela esteja tão cheia de sentido, de propósito. Não existe nada que mais pareça o céu aqui na terra do que a família. Como não existe também nada que mais possa parecer o inferno na terra do que a família. Não existe nada que mais possa trazer alegria ao coração do ser humano do que a família. Como não existe nada que pode trazer tanta angústia, aflições e lágrimas do que a família também. Por isso, que quando ele diz, por isso, não prosperaram. Vimos a crise, temos visto as causas, mas agora vamos fechar, vencendo as crises. Queridos, nós não precisamos viver em crise, há uma saída. A solução existe. É preciso levantar os olhos e ver de onde vem o socorro. Olha o versículo 23. Passe sua Bíblia para o irmão que está aí ao seu lado. E diz assim a palavra no verso 23. Vamos ler juntos, todos nós. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Observe, eu sei. E enquanto não soubermos isto, nós vamos dar tanta cabeçada. Enquanto isso não for encarnado, enquanto esta palavra não passar a ser realidade na nossa vida. Quantas vezes as pessoas, para aprenderem algo, dão tantas cabeçadas, caem em tantos buracos. Mas aqui ele diz, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminha ou dirigir os seus passos. Aqui nos mostra como vencer a crise. Isso não cabe ao homem. Quer dizer, a solução não está nos esquemas,
nas estratégias humanas, a solução está em Deus. O Salmo 121 diz exatamente assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, os homens estão buscando caminhos. Ah não, o caminho é esse, o caminho é aquele. Muitas vezes na televisão, algumas pessoas que não têm um referencial de família, segundo os princípios da palavra de Deus, muitas vezes são eles que estão semeando esses conceitos de morte para a própria família. Mas aqui a palavra diz: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Olhe no Salmo 124, o verso de número 4. Salmo 124, o versículo de número 4. Mostra-nos exatamente, verso 4 não, verso, parece-me que 8. Diz assim, Salmo 124, verso 8, diz assim: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O nosso socorro está ali. No Salmo 46, o verso de número 1, Salmo 46, o primeiro verso, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é, Deus não será, nem tampouco Deus foi. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso, irmãos, a questão não é simplesmente dizer assim: eu posso, eu não posso. E muitas vezes ficamos assim, sendo confrontados assim: eu posso, eu não posso. Mas nesta noite eu quero apenas falar com você duas palavras. Duas palavras que irão mudar toda a sua vida, toda a compreensão da sua família, toda a compreensão. Duas palavras apenas. A primeira delas é Deus, e a segunda palavra é pode. Deus pode. Vamos falar? Deus pode. Outra vez? Deus pode. Outra vez? Deus pode. E a Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Aleluia. Deus, Ele toma os pedaços para formar um mosaico. E o mosaico ele é feito de pedacinhos, pedacinhos. Como essas fotos aqui. Pode parecer que os irmãos estão vendo aqui a bandeira do Brasil, não é? Pode até achar que essas fotos aqui, elas foram uma montagem. Nessas fotos são verdes, as outras são amarelas e essas são azuis. Essas fotos foram juntadas. E com essas cores que elas possuem, ficou parecendo a bandeira. Foi feito um mosaico. Deus, Ele faz tudo novo. Tudo novo. E hoje, nesse Dia das Mães, Ele quer fazer tudo novo no seu coração e na sua vida. Vamos nos colocar em pé por um momento. Põe a sua Bíblia aí sobre o seu banco. Dê a mão, irmão, que está aí pertinho de você. Talvez você esteja vivendo um momento em que este não seja o retrato da sua família. E eu louvo a Deus por isto. Mas o que você ouviu nesta noite é para você poder ensinar a outras pessoas também. Mas talvez você esteja dizendo: realmente, pastor, a minha tenda foi destruída,
Todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram e já não existem. Ninguém há que levante a minha tenda e lhe erga as lonas. Mas hoje à noite, você começa a ouvir que você não pode dizer isto. Ninguém há que levante a minha tenda. Porque a palavra diz que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar. Deus não escondeu as suas mãos. A mão de Deus foi estendida para poder erguer, para levantar aquele que está lá embaixo. Deus quer que o seu lar não seja apenas uma palavra fria na parede. Ele quer mais do que isso. Que o seu lar seja essa lareira, onde o fogo da comunhão, de carinho, de interesse, de vida, um lugar prazeroso, um lugar onde você sinta tanta alegria em voltar para casa. Uma lareira, seja uma fonte de comunhão. Os meus filhos se foram e já não existem, mas que você possa, como há pouco acabamos de proclamar, eu e minha casa serviremos a Deus. Seus filhos irão perfumar as nações. Seus filhos irão, não para destruição, irão para ser bênção nas mãos do Senhor. Eis que Deus quer. E diz aqui, os meus filhos se foram e já não existem. Mesmo aqueles que você pode perceber como filho pródigo, que estava tão longe, comece a crer e a gerar a volta dele. Comece a gerar no seu espírito a volta do seu filho. Porque Deus não quer que apenas você experimente, mas que toda a sua casa venha. Por isso ele diz, vamos deixar toda estupidez, tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus, tudo aquilo que não tem base nenhuma nas Escrituras. Estabeleça sua casa pelos princípios da palavra. Crie seus filhos. Quantos que querem criar filhos para a glória de Deus? Você quer? Tão simples. Diga para o seu irmão, meu irmão, meus filhos, eu vou criá-los para a glória de Deus. Amém? Então eu quero que você assente agora uns minutinhos só. Tome a sua Bíblia, porque o manual está aqui. Como então eu devo criar os filhos para a glória de Deus? Como eu devo criar os filhos para a glória do Senhor? Abra comigo em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Efésios, capítulo 6, o versículo de número 4, diz assim. Efésios 6, o verso 4, diz: E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina significa treinar o filho, discipular o filho. Os filhos nascem sem ódio. Os filhos não nascem criminosos. Eles vêm a ser, despontam. Tem uma natureza já corrompida. Por isso precisamos treiná-los. Mas treiná-los de que forma? Com o nosso exemplo. Ensiná-los com a nossa própria vida. Hoje, o que tem acontecido, que tem sido assim, infelizmente, uma grande desgraça, é que muitas vezes as pessoas têm dois tipos de vida. Um tipo de vida na igreja e um tipo de vida diferente dentro de casa. Sendo que não pode ser assim. A vida tem que ser apenas uma única vida, onde os filhos possam ver nos seus pais o referencial.
se quisermos filhos para a glória do Senhor, o princípio está aqui. Em Provérbios, capítulo 1, o versículo de número 7. Diz para criarmos os filhos no temor do Senhor. Ou seja, a primeira coisa que temos que ensinar os nossos filhos está aqui. Provérbios 1, verso 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Preste atenção aqui, o temor do Senhor é o princípio do saber. O temor do Senhor não é ter medo de Deus, não é nada disso. Não é achar que Deus seja uma assombração, não é assim. O temor do Senhor é o respeito a Ele. O temor do Senhor envolve a adoração a Ele. O temor do Senhor significa a obediência a Deus. O temor do Senhor flui da palavra. E aqui diz, o temor do Senhor é o princípio. Mas hoje, se uma criança cresce sem o temor do Senhor, está escrito na palavra: o filho sábio alegra o seu pai, mas o tolo é a tristeza da sua mãe. E qual é o tolo? É aquele que não tem o temor do Senhor. Criar os filhos no temor do Senhor. Provérbios capítulo 22, o verso de número 6. Provérbios 22, 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho. Olha para mim, porque é uma revelação que você vai receber. Deus não nos mandou ensinar o caminho, mas Ele nos mandou ensinar no caminho. Ensinar o caminho é mais ou menos, se você estiver aí fora e alguém perguntar para você: onde é a Avenida Antônio Carlos? Aí você estende o braço e diz: Antônio Carlos é aquela avenida ali. Aí você está ensinando o caminho àquela pessoa. Mas aqui a Escritura diz: ensina a criança no caminho. O que significa isso? Vem cá, André. Ensinar no caminho é algo diferente. Não é apenas apontar, é tomar a mão e começar a andar no caminho. É ensinar junto, é ensinar no caminho. É algo totalmente diferente, porque infelizmente muitos ensinam apenas o caminho, não ensinam no caminho. E esse caminho é o próprio caminho aqui na vida. Não significa que tem fim. É ensinar no caminho, desde pequeno. Mas hoje, muitos pais que não ensinam seus filhos no caminho, porque muitas vezes o caminho dos pais, como diz o texto que nós lemos, são caminhos estúpidos. Ou delegam para outros ensinar o caminho ou no caminho. Os filhos devem aprender com seus pais. É este o princípio da palavra do Senhor. A Bíblia fala sobre disciplina, correção. Mas muitos pais acham que os filhos devem ficar assim, tão soltos. Não precisa corrigir, não. Com o tempo ele vai aprender. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Provérbios capítulo 13, o verso de número 24. Falando para os pais, diz assim, Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece ao seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Capítulo 23 de Provérbios, o verso 13 e 14. Provérbios 23, versos 13 e 14 diz: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara,
e livrarás a sua alma do inferno. Não há base bíblica nenhuma para um pai, para uma mãe, disciplinar o seu filho com a mão. Porque mão é para dar carinho, mão é para dar amor, mão é para abraçar, para tocar. Já vi pai que esbofeteiam seus filhos, dão tapa, dão cocada. Não é assim. Disciplina é até um ritual. É tão diferente. Mas aqui a palavra diz a necessidade da disciplina. Provérbios 29, o verso 15. Provérbios 29, 15 diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. A criança entrega a si mesma. Ou seja, os pais não colocam as balizas para os filhos. Deixa eles fazer o que quiserem. E depois vem as consequências. Os filhos, não vou na igreja. Menino lá de 3 anos esperneando. Dentro de pouco tempo eles estão tomando conta dos pais. Tomando conta não, mandando nos pais. Saber ensinar no caminho. É você vir para a igreja. Nunca deixar seus filhos em casa. Nunca. Eu vejo, por exemplo, aqui na nossa igreja, nós temos um departamento infantil tão maravilhoso. Ali no berçário as crianças são cuidadas com tanto carinho, os bebês. Com 2 anos de idade as crianças, temos salas para todas elas. Todas elas. Todas. Classes para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, para todas. Até lanche nós oferecemos para elas. Ali estão pessoas assim que estão cuidando com tanto carinho. Mas agora, a criança entrega a si mesma. Vem envergonhar a sua mãe. Quantos solteiros temos aqui? Filho, quando você se casar e tiver filhos, coloque no seu coração isso. Meus filhos vão crescer na igreja. Meus filhos vão crescer na igreja. Quantos casados estão aqui? Levantem as mãos. Eu não sei se você trouxe todos os seus filhos. Não sei. Agora nós colhemos aquilo que nós semeamos. Semei. Mas eu já levei meu filho na igreja, na escola dominical, e ele chorou. Quando você levar o seu filho para a escolinha, o primeiro dia ele vai chorar e vai espernear. No outro dia ele vai chorar e espernear também. Mas depois ele vai se apaixonar. Ou seja, como que é preciso isso? Agora, como que é tão importante que os pais orem por eles. Ore pelo seu filho. Muitas vezes você sempre busca outras pessoas para orarem pelos seus filhos. Quem tem que orar pelos seus filhos é você. Abra comigo em Jó, capítulo 1. Vamos ver aqui como que Jó orava pelos seus filhos. Jó, capítulo 1, verso 5. Jó, capítulo 1, verso 5, diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Agora, quando é que vamos começar a orar pelos nossos filhos? Quando eles estiverem em crise? Não. Comece a orar por eles antes de nascer. Quantos aqui não têm filhos? Levante a mão. Fique com a mão levantada. Será que você já começou a orar pelos seus filhos? Você nem está namorando. Mas comece a orar por eles. Porque no plano de Deus, nós já existimos. E fé é chamar à existência as coisas que não são como se já fossem.
É isso. Comece a ministrar. Agora, se você já tem filhos, ore por eles. Seja o sacerdote para eles. Cumpra a palavra do Senhor. Mas agora, ensine os seus filhos a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, os versos 4 a 9. Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 até o versículo 9. Ensine a palavra de Deus aos seus filhos. Quantos pais têm uma preocupação tão grande? Eu vou colocar meu filho na escolinha de futebol. Eu vou colocar meu filho para fazer judô. Eu vou colocar meu filho para fazer natação. Todas essas coisas são muito interessantes. Mas se você não ensinar a palavra de Deus para ele, não adianta nada ter um atleta no inferno. E seus filhos não são para povoarem o inferno, e sim para alegrar o coração de Deus no céu. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode dizer: Senhor, eu quero filhos para a tua glória, uma família para a tua glória. Olha o que está escrito aqui, Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor. Ouve, Israel. Não é o irmão Israel, não. Coloque seu nome aí. Pode colocar o seu próprio nome. Verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando você tem no seu coração a palavra de Deus, olha o verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Inculcar significa colocar, sacudindo, batendo assim, ficar cheio. Na minha casa, quando os meninos eram pequenos, o André lembra, lá em casa era cheio de pôster, com versículos da Bíblia. Não tinha um cômodo da casa que não tivesse lá a palavra de Deus. Pôster, todo lado olhava assim, tinha Bíblia para todo lado. Quantas vezes a gente vai em alguma casa, para todo lado tem tanto pôster, aquelas línguas, aquelas coisas esquisitas, tanta coisa, é tão diferente. Agora, quem vai fazer isso? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás com sinal na tua mão, e serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Sabe quando uma casa fica assim, tão cheia da palavra de Deus? Até nas paredes, quadros. Agora, quando os próprios pais compram coisas tão esquisitas para os seus filhos, e depois os filhos vão embora, os pais perdem, no sentido da tristeza que faz. Agora, os pais devem levar os filhos para a igreja enquanto eles são pequenos. Enquanto eles são pequenos. É como um cavalo selvagem. Se o potro, quando ele é pequenininho, ele aprende um trote, um modo de caminhar,
Mas depois que ele está grande e quer fazer ele caminhar no outro trote, não consegue. Porque os pais soltaram. Ou seja, o crente, ele vive na igreja. A vida dele é a igreja. Ou seja, envolva seus filhos nos trabalhos da igreja. Se são adolescentes, eu digo assim sem constrangimento algum. E até assim com muita satisfação. Eu não conheço um lugar que tem um trabalho tão voltado para as crianças como aqui em Lagoinha. Nesta hora, enquanto nós estamos aqui, deve ter cerca de aproximadamente uns 1000 adolescentes ali no aprisco agora. São adolescentes. Mas o seu filho adolescente deve estar aqui. Seu filho pequeno deve estar aqui. Eles devem viver esta realidade. Mas algumas vezes, por que os filhos não vêm? Porque muitas vezes os próprios pais destroem seus filhos. De que forma? Chega em casa, na hora da comida, ao invés de comer lá o arroz, o feijão, o angu, a abobrinha, aí come outras coisas. Aí começa a falar mal daquele irmão. Aí começa a falar mal disso e critica aquilo. Ah, já viu? Olha só, e aquilo. Ah, lá na igreja aconteceu isto. Daí a pouco, o inimigo encontra uma brecha, exatamente para impedir o filho de amar e ter o Senhor. Quantas vezes os pais em casa, diante dos filhos, valorizam os escândalos. Aquilo que Jesus falou, os escândalos vêm. Mas ele diz, ai daquele através do qual vem um escândalo. Agora, quando os pais ali, enquanto os meninos são pequenos, só vivem assim, os filhos vão ouvindo e vão pensando, que diferença tem? E aí uma porta se abre. Ou seja, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Plante como a avó e a mãe de Timóteo. Abra aqui sua Bíblia, quer ver? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 4 e 5. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 4 e 5. Incentive seu filho a uma vida em Deus e uma vida com Deus. Olha aqui o que está escrito. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 4 e 5. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Verso 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Ou seja, a avó de Timóteo era Lóide. E Lóide veio para Jesus e tinha uma fé sem fingimento. E passou essa fé para a filha dela. Chamava-se Eunice. E Eunice passou para o filho dela, Timóteo. Uma fé sem fingimento. Uma fé íntegra. Uma fé comprometida com o Senhor. Uma fé não religiosa, mas uma fé de relacionamento com Ele. Passou para Timóteo. E quando olhamos para Timóteo, que coisa tão linda. Quem tem que levar os filhos a Jesus são os próprios pais. Sabe, viva esta vida de exemplo, uma vida piedosa, sendo sal, sendo luz. Evite diante dos seus filhos qualquer outra coisa que venha não dignificar o nome do Senhor. Incentive-os, ore com eles, para eles tomarem uma decisão por Jesus o mais cedo possível. E agora, conte com a graça de Deus para cumprir essa palavra, porque Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Amém? Que maravilha! Eu espero que esse sermão tenha abençoado não somente você, mas a sua família. Esse é o intuito da Rede Super de Televisão, é abençoar e gerar salvação nas famílias. Você e sua casa servirão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Seja abençoado por esse sermão, pela Igreja Batista da Lagoinha e, claro, por aqui, pela tela da Rede Super ou pelo YouTube, pela Igreja Batista da Lagoinha. Esse é o nosso objetivo.
Amém? Antes de eu ir embora, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube. Lá você não perde nada da programação da Rede Super e também seguir a Igreja Batista da Lagoinha nas suas redes sociais. Instagram, Facebook, a gente está em tudo quanto é lado aí das redes sociais. Então acompanha a gente para você acompanhar tudo que acontece nas Lagoinhas que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Semana que vem eu volto. Um beijo no seu coração e até lá!